Ora, aqui me tendes de novo a falar convosco sobre o romance histórico. E a partir da minha trilogia dos descobrimentos, eu vou tentar mostrar os diferentes géneros ou subgéneros dentro do género romance histórico. O tema dos descobrimentos é um tema, digamos, para certas pessoas, politicamente incorreto. Porque quando se fala dos descobrimentos, a maior parte das pessoas bem intencionadas começam a dizer que é o período mais negativo da nossa vida enquanto país, porque éramos opressores de povos, éramos escravocratas, éramos mercadores de escravos, destruíamos civilizações, como se estivéssemos a falar do tempo presente, quando estamos a falar dos séculos XV, XVI, sobretudo, em que a escravatura, portanto, a tentativa de conseguir um império para além da Europa era comum a vários povos, como os espanhóis, os holandeses, sobretudo, esses ladrões do mar que andavam atrás dos portugueses a roubar-lhes as possessões e os territórios que já encontravam feitos, as cidades desenvolvidas, e que de repente, os ingleses, os franceses, e que de repente parecem todos virgens, parece que nenhum deles foi mais bárbaro e mais agressivo e mais destrutivo do que nós. Por isso, muitas vezes, nos lugares que eles colonizaram, são muito mal vistos, são odiados, enquanto que em muitos lugares por onde os portugueses andaram não se sente esse ódio. Pelo contrário, até se sente um certo carinho por esse passado que, no fundo, faz parte da vida de qualquer povo. Um povo sem passado não tem presente, nem pode projetar-se num futuro como deve ser. Por isso eu vou pegar, aliás, gosto sempre de temas, para os meus romances, de temas pouco consensuais, que habitualmente criam uma certa polémica, ou inclusivamente de personagens que eu considero que foram muito maltratados, muito injustiçados, como é o caso do Bartolomeu Dias e do Pero da Covilhã. O Bartolomeu Dias, temos, chamei-lhe o Navegador da Passagem, o Capitão do Fim, foi publicado pelo Porto Editora e esgotou, e o Espião de Dom João II, a vida e aventuras do Pero da Covilhã, são dois romances que podemos considerar romance histórico de reconstrução, porque pouco se sabe sobre estas personagens. Tanto o Bartolomeu Dias, havia 3 indivíduos chamados Bartolomeu Dias, 2 deles eram capitães de navios, portanto nem se tem bem a certeza se seriam a mesma pessoa. O Pero da Covilhã, que era o maior espião de Dom João II, sabe-se alguns alguns episódios da sua vida, quando ele era ainda estava ao serviço de Dom Afonso V e depois de Dom João II, é o seu melhor espião. Aí sabe-se uma série de aventuras e de missões que ele fez, não só de espionagem, como inclusivamente para conseguir tratados. E depois perdermos, quando ele parte para a sua viagem por terra, à procura de um caminho por terra para as especiarias, e também à procura do Preste João, esse imperador cristão que a cristandade procurava há 200 anos, e depois perde-se-lhe o rasto e ele só é encontrado 30 anos depois, de que falarei mais tarde. Eu ia pegar então nestas personagens porque, como não há elementos, o escritor tem a possibilidade de recriar a sua vida
com muito mais liberdade, com muito maior liberdade. Pode ficcionar à vontade, desde que lhe crie uma vida plausível, enquadrada por uma contextualização, continua a ser rigorosíssima em relação à história, porque senão deixa de ser romance histórico. Aí pode introduzir o fantástico, pode introduzir o psicológico através das personagens, pode definir civilizações para descrever toda a vida por exemplo, no caso do navegador da passagem, do Bartolomeu Dias, os lugares da África por onde foi passando o navegador na sua procura da passagem no Cabo da África, passagem entre os dois oceanos, o Atlântico para o Índico. Havia aqui um pormenor nesta personagem um tanto injustiçada, que era o facto de ele ter que levar 4 mulheres, 4 negras escravas cristãs, que o rei dizia que para serem lançadas nas terras que iriam descobrir. Porque se fossem homens a ficarem lá degradados, os negros, as populações acabariam por matá-los. Sendo mulheres, segundo dizia Dom João II, os homens não tinham guerra com mulheres. Portanto, entre aquelas 4 mulheres, aquelas mulheres vestidas à portuguesa, com amostras de ouro e prata e de especiarias, e chegassem às populações, não lhes fariam mal e elas ficariam lá a conviver e a conhecer a língua, e para poder prestar informações sobre o próprio Dom João II e também colher informações sobre o Preste João e se haveria especiarias e tudo isso. Isto seria um projeto terrível para o pobre do Bartolomeu Dias, que teve que construir uma cabine para preservar a honestidade daquelas 4 mulheres, que o rei proibia que alguém lhe fizesse mal sob pena de morte, numa gaiola do mar, que era uma caravela minúscula, com 50 a 60 homens que não eram flor que se cheirasse, alguns mesmo facínoras, e ele devia ter passado as passas do Algarve com aquele episódio, com aquelas mulheres. Isto é falado pelo João de Barros e nas Lendas da Índia pelo Gaspar Correia. É um filão maravilhoso pegar nestas 4 mulheres, as primeiras mulheres que vão não como degradadas criminosas, mas como pioneiras das descobertas, pioneiras da expansão portuguesa. Sabe-se que uma morre e isso permite, portanto, fabular e ficcionar e criar inclusivamente um romance de amor, e não só, e mostrar os diversos graus da escravatura e de como esses povos eram roubados às suas terras ou comprados por exemplo, na mina, que era o grande comércio de escravos dos muçulmanos, que foram substituídos depois pelos portugueses. Aqui, quando falamos dos descobrimentos, não se pode reduzir à escravatura e aos portugueses como mercadores de escravos, porque foi um dos períodos, se não o período mais rico da nossa história, em que Portugal estava à frente da Europa e Portugal fez a primeira grande globalização. E não só desenvolveu a parte da náutica, das navegações, como desenvolveu a astronomia, a medicina, a botânica, descobriu mundos para a Europa, por isso é que os descobrimentos, os povos estavam lá, o descobrimento é no sentido que eram absolutamente desconhecidos, porque nós pegamos no mapa, por exemplo, qual era o mapa usado, o que é que se conhecia da geografia? Era o mapa de Ptolomeu, como podem ver aqui, a confusão, a África que não tem fim. Mas, depois dos descobrimentos portugueses, nós temos, por exemplo, e já agora o mapa de Toscanelli, de 1459, que temos aqui, que vai servir, em certa medida, de base das navegações do Colombo, que se correspondia com Toscanelli. E, depois das descobertas dos portugueses, nós temos
Em 1501 já, reparem a diferença completamente. Este mapa foi roubado, este mapa é o mapa de Cantino, foi roubado por Cantino, um espião italiano, e aparece já em 1501 com o Brasil e os limites da África todos, com nomes, alguns que mostra bem a evolução feita pelos portugueses. Ora, isto tem que pensar que quando Bartolomeu Dias faz essas viagens, os instrumentos que usa só conseguem conhecer a latitude, porque não têm relógios para medir a longitude, só vai se conseguir no século XVIII. Isto era, portanto, a ampulheta que media o tempo dentro dos barcos, é uma coisa muito superficial. Depois, por exemplo, algo que deu uma grande evolução era, este já é posterior, o sextante, que já é posterior, já é para os séculos XVIII já, mas que era um dos aparelhos usados para medir as estrelas, não é? A navegação pelas estrelas, e a bússola, que era muito primitiva na altura, mas que dará origem mais tarde enfim, aparelhos como este, já muitíssimo sofisticados. Eles usavam também o camal, que era um aparelho de madeira e cordão, que era árabe, fazia, aliás, a parte, o astrolábio, sobretudo o astrolábio. Temos aqui uma miniatura que mostra o século XVI com muita perfeição, um astrolábio do século XVI para a navegação. Outra das coisas que não tem que ver com a navegação propriamente dita, que era o apito. Isto é muito importante, o apito, porque o Pedro de Alenquer, o grande piloto que vai com o Bartolomeu Dias e depois vai com o Vasco da Gama, e tinham, graças às navegações que fez, era considerado o grande piloto da época, tinha um apito de ouro, um apito deste estilo, mas de ouro, oferecido pelo Dom João II. Aqui temos que ver também que são dois indivíduos extraordinários, Pedro da Covilhã e o Bartolomeu Dias, que vão ao mesmo tempo, em 1486, partem ambos. O Pedro da Covilhã vai por terra à procura do caminho das especiarias, para a Índia, se havia uma derrota para a Índia, e também à procura do Preste João, desse grande imperador cristão, que era para auxiliar a cristandade contra os turcos e contra os mouros, e a pensar até ainda num espírito de cruzada. O Bartolomeu Dias eu considero extremamente injustiçado. Ele devia sentir muito isso na pele, porque ele faz não só outras viagens que fez anteriores, como vai fazer esta extraordinária viagem à procura da derrota por mar para a Índia das especiarias, completando as duas viagens que o Diogo Cão não fez, porque não terminou, porque o Diogo Cão faz a primeira viagem e julga que dobrou o Cabo da África, e volta para trás porque não leva navio de mantimentos e não conseguiu. Aquele era um percurso imenso. Está no Congo, descobrem os rios novos, o rio Zaire, está lá o rio, mas é uma descoberta que não se conhecia na Europa. O povo que adere imenso, o Manicongo, que mais tarde se vai fazer cristão, volta a fazer a viagem para, enfim, confirmar que fez a volta, para continuar, para prosseguir para a Índia, e Diogo Cão repara que realmente não tinha dobrado o cabo. E quando volta, o rei fica furioso, e então envia, em 1486,
o Bartolomeu Dias, para que já leva então um barco, um navio com mantimentos, que até tem por capitão o irmão dele, o Diogo Dias, e aí vão eles com as 4 mulheres também para lançar nos diversos sítios por onde passar depois do Diogo Cão. Portanto, o Bartolomeu Dias vai dobrar o Cabo da África quase sem dar por isso, porque apanha uma tempestade. Pouco tempo depois de ter deixado o irmão com o navio dos mantimentos numa baía, portanto, acabada de descobrir, e a tempestade que ele apanha faz-o afastar-se muito da derrota junto à costa, e ele, quando volta a apanhar a costa, já dobrou o cabo, embora não se tenha apercebido disso. E é quando os seus marinheiros, que estão a morrer de frio, porque aquelas condições, porque apanharam a várias estações e apanharam aqueles frios horríveis, porque ele afasta-se quase 45 graus no fundo da África do Sul, e a sua equipagem obrigou, a sua tripulação obrigou a voltar para trás. O Diogo Infante ainda chega até ao Rio do Infante e obrigam-no a voltar para trás, e quando estão no regresso continuam a ver que eram terras desconhecidas, até que avistam o grande promontório, que aparentemente realmente não era a ponta mais realmente, a ponta mesmo do grande promontório, mais a sul, é uma baiazinha pequenina que é a Violândia, que agora os geógrafos querem, portanto, pôr politicamente correto outra vez como ser aquele Cabo da Boa Esperança, quando o Cabo, aquilo é uma baiazinha insignificante, como nós temos aqui montanhas por Portugal fora, que não ligamos nenhuma, enquanto o grande promontório, que era o que se avistava de longe, não é exatamente o ponto mais a sul, mas ele dobrou e reconhecem que dobrou o Cabo das Tormentas, que depois chamarão o Cabo da Boa Esperança. De qualquer modo, já agora, só para terminar, para não fazer isto muito longo, temos aqui neste mapa já desenhado para estudo dos nossos alunos, temos aqui as duas viagens destes dois homens, são uma espécie das duas faces da mesma moeda, da mesma medalha. O Bartolomeu Dias, que parte portanto, de Lisboa, e vai fazer toda a costa ocidental de África, e vai contornar até o ponto onde depois o Gama irá fazer o resto da viagem. Ele vai descobrir os ventos, que depois são explicados ao Vasco da Gama. Ele dá-lhe depois todos os elementos, inclusivamente vai com o Vasco da Gama até um ponto, que depois ele segue para a mina, até um ponto de ensinar-lhe o caminho. Depois realmente o grande sucesso do Vasco da Gama é ele ter feito a rota do mar, portanto a volta do mar, que é quando se afastam muitíssimo longe da costa, e depois apanham já a África, já a parte do sul da África, não vão custeando a parte ocidental da África. Bartolomeu Dias ainda vai partir posteriormente na viagem com Pedro Álvares Cabral, portanto ele está na descoberta do Brasil também, é um homem extraordinário, e como um historiador que diz, ele ficou, também não ia para a Índia, ia ficar em Sofala, mas o Cabo da Boa Esperança, a Ilha da Mastor, tem a sua vingança, e afunda o navio, e com ele Bartolomeu Dias morre também. Como disse um historiador, ele era como Moisés à entrada da terra da permissão, mas sem lá conseguir penetrar.
Portanto, ele não descobriu, não foi até à Índia como lhe seria devido, e por isso eu acho que ele é um homem muito injustiçado e, de certa maneira, muito melancólico. Da próxima vez falarei naturalmente da personagem solar, o seu oposto, que é o Pero da Covilhã. E desejo-vos um bom desconfinamento e cuidem-se.